Pois é, a terceirização ilimitada foi aprovada na última semana na Câmara dos Deputados e depende agora apenas da sanção de Michel Temer. O seu jornal já apontou os diversos impactos negativos da medida, como a redução de salários e a precarização do trabalho. A gente conversa agora no estúdio com o nosso comentarista de educação, professor Gilberto Alvarez, para saber como a terceirização impacta a educação e os professores. Boa noite, Giba. Giba, então, olha, as instituições privadas de educação e as públicas também, elas poderão substituir docentes e auxiliares administrativos por trabalhadores terceirizados, sem vínculo direto com as instituições de ensino, é isso? Na prática, um professor da rede ou um professor de uma escola particular, ele vai poder ser terceirizado, Thalita. E, no fundo, o que nós estamos vendo é que uma desprofissionalização da função de professor. Porque isso também é casado com o item que está na reforma do ensino médio, que é o tal da existência do notório saber. Ou seja, um professor, seja como disse a Inês Paz, o professor público, ele é um servidor público. Sim. Ele também pode ser terceirizado. Ou seja, o grande risco é que a escola não tenha um docente. Que o docente, porque hoje no Brasil, boa parte de nós professores trabalhamos em 3, 4, 5 escolas para formar a nossa renda. Com a terceirização, muito pelo contrário, o professor vai ter que trabalhar muito mais. Ou seja, o grande sonho de você, quando na função de professor, não oferecer um serviço, ser na verdade um docente exclusivo na escola, que crie um ambiente pedagógico com a escola, muito pelo contrário, isso cai por água abaixo. Então, é importante a população saber disso. A função de professor, ela vai deixar de existir, seja por conta da terceirização, seja porque na reforma do ensino médio tem um item que é o tal do notório saber. Sim. Ou seja, isso preocupa muito a gente e os professores. Além de ser um risco para o profissional, para o professor, é um risco para a educação, para quem está recebendo a educação. Porque, vamos apontar alguns itens dessa terceirização. De acordo com pesquisa do DIEESE e da CUT, os trabalhadores terceirizados, eles recebem 24% menos do que os empregados contratados. Ou seja, essa questão que você disse de trabalhar em vários lugares, o terceirizado vai ter que fazer muito mais do que o profissional já faz hoje. Nas áreas de geografia e física, Thalita, nós nem temos mais professores especialistas na área. Então, no fundo, isso é a morte da educação no Brasil nos próximos 50 anos, porque nós não vamos ter professores de física, nós não vamos ter professores de geografia. Se tivermos professores de física e geografia, nós não teremos condições para que esses professores desenvolvam trabalhos em sala de aula. A precarização do trabalho do professor vai ser cada vez maior. É óbvio que isso vai ser um processo que vai demorar alguns anos, mas um processo que está acontecendo muito rápido. Junto com as reformas elas acontecem ao mesmo tempo. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a lei da terceirização, a reforma do ensino médio. Não vamos ter um Estado daqui a 50 anos, Thalita. A situação é muito grave e exige uma grande movimentação social contra tudo isso que está acontecendo. A curto prazo, você acha quais serão os impactos imediatos agora? No ensino privado, é a tirada do professor CLT por um professor terceirizado. A tal da pejotização. No órgão público vai ser um pouco mais... Eu acho que isso demora um pouco, porque Sim. não é fácil no serviço público você trocar os professores imediatamente. Mas é claro e evidente que em nome de aposentar um professor, o próximo que virá sem direitos. Sim. Ou seja, a situação é muito grave. Uma outra coisa muito importante a se dizer, que é culpa da lei da terceirização, é que os sindicatos, o professor, por exemplo, quando é terceirizado, ele não tem um sindicato dos professores, seja a POSP, seja o Simpro. Então, as garantias que muitas vezes vêm das convenções e dos acordos, elas deixarão de existir. Por exemplo, um professor da rede privada, Thalita, ele só pode ser mandado embora semestralmente, ele tem a garantia da semestralidade. Por quê? Porque se ele é mandado embora durante o calendário letivo, dificilmente ele vai conseguir um outro emprego. Sim. Então, essas garantias, que são de força de um sindicato forte, deixarão de existir. Porque quando um professor virar terceirizado, o sindicato dele vai ser um sindicato de prestação de serviços. Ou seja, você vai perder a legitimidade de ter um sindicato que possa defender os direitos de uma categoria como a dos professores. Cada vez que a gente sabe os detalhes, aprofunda sobre essa terceirização, ela parece mais terrível, né? Com certeza. Giba, muito obrigada. Obrigado, Até semana Thalita. que vem. Boa noite.